Olá, meu nome é Ronaldo Duran. Vamos falar hoje sobre ansiedade e seus níveis. O que é ansiedade? Vou trazer aqui alguns conceitos, né? É claro que um assunto como ansiedade é muito amplo aí. A gente tem vários autores, pesquisas, né, de ponta, enfim, não dá para reduzir todo esse conhecimento em poucos minutos. Mas eu entendo que toda conversa, todo falar sobre um assunto é um ponto de partida, um pontapé inicial. Então, o que é ansiedade? A ansiedade é quando a pessoa sente que não tem controle sobre a situação. Sobre uma situação que ele está causando, que por não ter controle, vai lhe causar desconforto. Por exemplo, amanhã você tem uma entrevista de emprego. Então você não sabe se vai ser admitido ou se você vai ser recusado. Você, portanto, não tem controle sobre aquela situação. Pode, pode, por exemplo, surgir aí sintomas como sudorese, falta de sono, falta de apetite, ou seja, sinais físicos da ansiedade. Por quê? Olha, não sei o que vai acontecer, eu estou ansioso por conta da entrevista, que desejo muito essa oportunidade, gostaria muito de ter esse emprego, mas não está no meu controle. Então, falta de controle sobre uma situação causa ansiedade. Ok? Ah, quando, por exemplo, numa situação ainda do emprego, eu falo assim, aquele emprego tanto faz, se eu entrar ou não, tá bom. Eu não estou ansioso. Porque de uma certa forma, eu tenho controle sobre essa situação. Eu não crio expectativas. Ao contrário, se vier, bem. Se vier, bem. Se não vier, amém, como se diz. O problema é quando eu desejo muito algo e não tenho controle. Ou quando eu estou evitando algo. Por exemplo, amanhã é uma cirurgia. Puxa, coração, né? De rim, alguma coisa. Uma cirurgia, por mais de menor invasão que ela seja, é uma cirurgia, corre um risco. E isso me dá, me causa ansiedade, porque eu não tenho controle. Quem vai ter o controle lá é o cirurgião, o médico, a equipe e meu organismo. Esse organismo é que tem que se regenerar, tem que aguentar lá o procedimento cirúrgico. Então isso me causa ansiedade. Observe, duas situações causando ansiedade. Uma que vai me trazer um benefício, se eu conseguir aquela vaga no emprego que eu gostaria, e outra, a cirurgia. Eu tenho um medo, né? Eu tenho um receio aí de acontecer alguma coisa comigo ou eu passar, falecer. Então, são duas situações que você não tem controle. O controle está externo. Então o que eu observo é assim, o problema não é a ansiedade. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, que a ansiedade pode nos ajudar. Você está num ambiente que você desconhece e esse ambiente pode causar um perigo, por exemplo, um leão, uma cobra venenosa. Só que eu desconheço o leão ou a cobra venenosa como perigo. Então eu não vou estar ansioso. Se eu não vou estar ansioso, ou seja, se eu não vou ficar me sentindo desconfortável ou querendo evitar aquela situação ou me esquivar, né? Ou seja, se eu não enxergar aquilo como perigo, eu não vou ficar ansioso.
Em contrapartida, eu posso ser vitimado pelo leão ou pela cobra, dependendo do contexto. Observe que, então, a ansiedade é um mecanismo que pode nos defender, ele pode colaborar por um sucesso ou evitar uma tragédia. E ele vai nos motivar a alguma ação. Então, o problema não é a ansiedade. Ser ansioso ou ter ansiedade é um mecanismo de sobrevivência, eu diria. O problema são os níveis de ansiedade. Quanto maior o nível de ansiedade, vai indicar que você tem menos controle sobre uma situação e que essa situação te causa mais desconforto. E aí você pode generalizar essa ansiedade para todas as suas relações interpessoais, por exemplo. Está no trabalho, está com o cliente, está com o fornecedor, está com o aluno, né? Enfim, em situações dentro de casa, com os filhos, com o cônjuge. Quanto menos controle você sente de uma situação, sente em relação à situação, você cria ansiedade. Bem, então os níveis de ansiedade são o perigo. Como é que a ansiedade pode originar? Aquela que sai do controle, assim, desculpa, aquela que tem um nível maior, um nível mais, um nível que leva a um patamar patológico, a um patamar não saudável. Então nós temos aí várias características, mas eu diria três, basicamente. O trauma psicológico, o trauma físico e é uma questão orgânica, genética. E que você pode aí, a gente pode adentrar esse assunto mais para frente, numa futuro, né? De antemão, agradeço a atenção e sucesso para vocês. Obrigado.